Boa noite. Está começando a entrevista com os candidatos à Prefeitura da capital paulista. Eu sou o sociólogo e professor Carlos Loyola, conselheiro municipal do Boimirim e âncora. Também participa desta entrevista, se houver problemas técnicos, a conselheira Simone Oliveira, professora, advogada e membro do Conselho da Freguesia do Oi Brasiliano. O Conselho Participativo Municipal é um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo poder público como espaço consultivo e de representação da sociedade criado pela Lei em 2013. Entretanto, esta iniciativa partiu de forma voluntária e independente pelos cidadãos que atuam nos conselhos participativos nas 32 subprefeituras da capital paulista. E o Conselho Participativo Municipal de Pinheiros gentilmente está hospedando a transmissão. Nós, conselheiros participativos municipais, independentes do matiz ideológico, religioso, de condição social ou etnia, entendemos que a sociedade tem o direito constitucional de participar da gestão municipal e de seus bairros e da cidade como um todo nas subprefeituras, conforme exigência imposta pela modernização e descentralização da gestão administrativa e territorial por meio destes conselhos. E estes devem ser autônomos e não podem ser descaracterizados ou tornados irrelevantes das decisões legais e legítimas e, portanto, soberanas, como, por exemplo, as decisões do orçamento participativo têm sido e por sucessivos mandatos. Desde sua criação, vemos que, por sua vez, que os prefeitos, em acordo político na Câmara com os vereadores, permite a estes que indiquem o subprefeito, quando, em verdade, para o bom funcionamento da democracia participativa através desses conselhos, ou mesmo no recém-aprovado Conselho de Representantes pelo STF, podemos e queremos, dentre outras coisas, uma lista tríplice de candidatos à subprefeitura oriundos da sociedade civil, ou mesmo deste ou de outros conselhos participativos, e não da Câmara ou da Prefeitura, porque estes já têm os seus interlocutores aqui e em outras instâncias. Todos os candidatos receberam os convites e o modelo desta entrevista antecipadamente para que pudessem confirmar. No entanto, Andréa Matarazzo, Arthur Duval, Celso Russomano, Levi Fidelis e Márcio França recusaram o convite, cada um alegando diversos motivos. Sendo assim, estamos estudando a possibilidade de estender o convite aos vice-prefeitos. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Vera Lúcia, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. E antes de passarmos a palavra ao candidato, observemos as regras. A candidata terá 3 minutos para se apresentar e falar sobre suas propostas. Em seguida, serão feitas 5 rodadas de perguntas com os temas Educação, 7 perguntas, Gestão, 17, Meio Ambiente e Mobilidade, 21, Saúde, 6 e Segurança, 8. O candidato escolherá uma pergunta nominalmente e por número das perguntas feitas pelos conselheiros e terá 2 minutos para respondê-la. Após respondê-las, outras 2 perguntas serão enviadas pelos internautas e selecionadas pelo nosso conselheiro encarregado, Tony Peixoto, na plataforma Facebook e outra no YouTube. As perguntas selecionadas serão apenas aquelas que forem coerentes com o tema da rodada e não poderão ser repetidas. Boa noite, candidata, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Tem seu tempo agora. Boa noite, professor. Muito obrigada ao Conselho Municipal por essa oportunidade de poder apresentar para a população e para os conselheiros, não somente, mas para todos aqueles que estão... Só um minutinho, Vera. Eu acho que você não está... Ah, agora sim, apareceu a tela. Agora sim. Pode começar de novo. Apareceu. Oi, boa noite, professor Vitor. Muito obrigada a todos os conselheiros pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com vocês e apresentar o nosso programa. Como vocês sabem, nós não temos direito na grade de TV e de rádio, e isso dificulta a nossa participação nas eleições e demonstra também que as eleições ela é dominada, de fato, pelo poder econômico. As regras favorecem aqueles que têm bastante dinheiro para fazer campanhas de qualquer forma, e, por outro lado, não dá para a gente as mesmas condições nem de poder expressar as nossas ideias e nem dar as mesmas condições materiais para que possamos fazer uma disputa e dizer que as eleições elas são, de fato, democráticas. Para nós, a democracia e o conjunto da classe trabalhadora decidindo sobre todas as coisas são muito caras. Por essa razão é que na administração de São Paulo nós defendemos os conselhos populares, que eles tenham um caráter deliberativo, que incorpore todas as organizações já existentes da classe trabalhadora, mas ele possa decidir, inclusive,
pela eleição dos subprefeitos e que todos os conselhos eles sejam compostos somente pelos usuários e pelos profissionais correspondentes a cada setor, sem ter nenhuma ingerência de prefeitura ou da Câmara de Vereadores, porque dessa forma nós asseguramos a democracia e a expressão da vontade popular de fato, da classe trabalhadora, dos mais pobres, dos bairros mais distantes, que não são ouvidos. Via de regra, a gente só é convidado a votar agora nas eleições e depois todas as decisões passam ao largo, independente daquilo que nós precisamos e daquilo que nós queremos. E essa é a razão pela qual o PSTU credenciou a mim e o companheiro Lucas, que é professor da rede pública municipal. Eu sou nordestina, sou uma mulher negra, operária, venho dos setores mais empobrecidos da classe trabalhadora, sempre vivi nas periferias de Aracaju, estou aqui há quase 3 anos. A realidade que encontro aqui dos meus irmãos nordestinos e também aqueles que vêm de outros países ou seus descendentes não são diferentes da realidade da classe trabalhadora aracajuana e nem do sertão de Pernambuco, do lugar onde de fato nasci. E costumamos dizer que a classe trabalhadora ela não tem pátria porque nós temos que buscar o nosso sustento onde é possível a gente sobreviver. E essa é a razão pela qual nós estamos apresentando esse programa, levando em consideração essa realidade, que é o desemprego, o direito à renda, mas também o direito à vida. E essa é a tarefa que estou aqui à disposição para debater com vocês, sem que tenhamos nenhuma ilusão. Toda a realidade que nós vivemos é produto da forma como se organiza, produz e distribui a riqueza na sociedade capitalista que visa, acima de tudo, o lucro, que passa por cima das nossas vidas, das nossas necessidades, por cima da natureza, para garantir o lucro cada vez mais concentrado na mão de multimilionários, enquanto vai se espalhando a miséria, a pobreza e o trabalho precarizado. Portanto, nós apresentamos um plano emergencial, mas também é preciso que criemos as condições para que possamos construir uma sociedade que, de fato, seja socialista, onde estejamos livres da opressão e de toda forma de exploração. E essa é a tarefa que venho aqui cumprir com vocês e me coloco aqui à disposição para o debate. Ok. Obrigado, candidata. Eu vou propor o seguinte, quando faltar 30 segundos para terminar o seu tempo, eu vou fazer assim o número 3, assim eu não preciso ter que falar, porque às vezes a pessoa está na exposição, no pensamento, e isso atrapalha um pouco, né? Sim. Então, conforme foi combinado, nós vamos começar agora pela educação. Temos 7 perguntas. Então, a candidata pode escolher um número de 1 a 7, que eu leio a pergunta, e você vai ter 2 minutos, né? Pode selecionar, você vai ter 2 minutos para poder responder, tá? Qual pergunta? Qual número? Vamos combinar a primeira coisa. Você não me chama de Vossa Excelência, você me chama de você, e pode me chamar de Vera e nada de senhora. Segundo, que eu sou ruim de escolha mesmo. Entendeu? Então, vamos lá na pergunta número 1. Número 1? Tá bom. Em junho deste ano, existia uma fila de mais de 22 mil crianças aguardando uma vaga em creches. Na sua gestão, como você, né, pretende reduzir significativamente este índice? 2 minutos, pode começar. Bom, o problema da creche é, de fato, um problema extremamente grave. A primeira coisa que nós vamos é garantir que todo o serviço seja prestado diretamente pela prefeitura. Então, nós não vamos encerrar os convênios e absorver o conjunto dos profissionais para o corpo de funcionários direto da prefeitura e acaba com a terceirização, porque é uma porta, inclusive, para a corrupção. Haja vista aí o vice do prefeito que está concorrendo à reeleição, que envolvido em corrupção, que agora é mais um que a máfia das creches. Então, para a gente evitar isso, o serviço deve ser prestado. Aqueles que estão trabalhando hoje na condição de terceirizados é incorporado ao quadro de funcionários, e vamos também não pagar a dívida pública, cobrar os devedores da prefeitura, para que tenhamos condições de assegurar a creche de sobra, porque com o dinheiro que essa prefeitura tem, não é para faltar uma única creche para uma mãe de família ou um pai de família poder deixar o seu filho e sair para trabalhar ou para fazer qualquer coisa na vida, até porque a creche não é somente para a mãe,
e para o pai trabalhar, é para que a criança possa se desenvolver e estabelecer relações sociais desde a sua infância, desde os primeiros meses de vida. Então, não pode ser pensada a creche somente como a mãe, porque ela é responsável pelo trato com as crianças. Nós precisamos acabar com essa visão, que inclusive ela é extremamente machista e coloca sobre as nossas costas, as mulheres, a sobrecarga, inclusive de trabalhar fora, cuidar dos filhos e cuidar da casa. Então, os filhos, as crianças têm direito de ir para a creche, independente se tem pai ou se tem mãe. É direito da criança, desde cedo. E é dever da prefeitura assegurar isso, com as dívidas que os bancos devem a essa prefeitura, cobrando impostos e não pagando a dívida pública também aos bancos. Nós vamos ter dinheiro de sobra para todas as mães e todos os pais e todas as crianças assegurarem o acesso à creche direta. Não estou lhe ouvindo, Vitor. É Carlos, né? Pode ir. Carlos. Isso. Nós temos uma pergunta aqui do YouTube, do Fernando Rangel. O PSTU defende a criação de conselhos populares com poder na Câmara. Já temos os conselhos participativos. Se eleita, a senhora pretende torná-los deliberativos e com poder na Câmara? Apesar de que essa pergunta agora que eu vi que não está com o tema da educação, mas... Muito boa. Vamos fazer o nosso internauta aqui, né? Pode começar. Então, olha, os conselhos populares, eles são conselhos deliberativos. E a Câmara de Vereadores vai existir também, porque ela foi eleita, ela vai ser eleita agora no pleito. Mas aí, por que é deliberativo? Porque os conselhos existentes hoje, eles têm um caráter consultivo. Na verdade, e o orçamento, geralmente, é um orçamento que já está predestinado. Nós queremos que os recursos total da saúde, o recurso total da educação, os recursos total da segurança, os recursos total de moradia, de saneamento, todos eles sejam discutidos no seu montante e as prioridades, e que tenha caráter deliberativo dos conselhos, sim, porque milhões é muito mais democrático do que apenas 55 vereadores. E com isso a gente elimina uma série de problemas que nós temos. Dentre eles, com o mandato desses conselheiros seriam revogáveis a qualquer momento, e da Câmara, até porque nós precisamos, inclusive, que esses conselheiros aprovem, que tanto o prefeito quanto os vereadores recebam o mesmo salário de um professor da rede pública municipal, porque nenhum prefeito, nenhum vereador é melhor do que um professor da rede pública que ensina aos nossos filhos e aos filhos da classe trabalhadora. Então, vai decidir sobre o montante dos recursos e discutir isso politicamente, e mais, dessa forma, nós vamos deixar de votar somente no dia 15 e vamos decidir sobre os rumos da economia e do futuro da cidade ao longo de todo o mandato. Então, isso é muito mais democrático. A tarefa da prefeitura será o de assegurar as condições para que esses conselhos eles possam, de fato, funcionar. Até porque o programa que nós temos é de retirar dinheiro dos bilionários para assegurar as necessidades de quem precisa. Isso a gente só faz com o povo organizado. Perfeito. Bom, vamos ver aqui se nós temos uma pergunta aqui, por enquanto. Aqui. Sim. Temos uma pergunta do Fábio Aquino. A pergunta é a favor da aprovação automática no ensino base nas escolas municipais a crianças analfabetas de 8 e 9 anos? Olha, o acesso ao conhecimento, nós somos a favor de que toda criança tenha acesso e educação de qualidade. Mas nós entendemos que essa educação ela não pode concorrer, inclusive, com a iniciativa privada. Então, para isso, nós vamos assegurar que todos os recursos da educação pública vai somente para a educação pública e temos que aumentar os recursos. Porque o que vem do Fundeb é insuficiente para atender toda a demanda. E, para isso, nós precisamos tanto exigir do governo federal que aumente os recursos do Fundeb, como também em nível municipal. Olha só, se a gente cobrar dos bancos, das grandes empresas que devem à Prefeitura de São Paulo, dá quase, e mais as outras dívidas todas, dá quase 130 bilhões de reais.
Se a gente taxar as grandes fortunas em 40%, a gente vai ter mais 185 bilhões de reais. Se as empresas que estão isentas hoje de pagar impostos começarem a pagar impostos, nós vamos ter mais 10 bilhões de reais. Nós podemos ter educação de qualidade, contratando professores e diretamente pública. E as grandes redes de escolas particulares serão anexadas à escola pública para que os alunos não tenham que... A gente está construindo não, já está lá. Está boa, então transforma em público. Porque no público, os filhos de toda a nossa classe podem entrar. Da escola particular, tanto tem as benesses, mas só entra quem tem dinheiro. Isso precisa acabar. Perfeito, candidata. Bom, não tendo pergunta aqui pelo chat, pode escolher mais uma na área da educação, que é a nossa última. Né? Já foi feita 2 perguntas, então pode escolher de 1 a 7. Já foi a pergunta de número 1, então agora tem que escolher da 2 a 7. Da 2 a 7? Tá, isso. Então tá. Então vamos 2. Eu vou aí pela... 2. Tá bom. Na cidade de São Paulo, existem mais de 60% de funcionários públicos lotados na Secretaria da Educação e faltam professores nas escolas. Como pretende resolver esse problema? Bom, quando a gente fala que vai ter os conselhos populares de educação, que é composta pela comunidade escolar e que ela vai ter um caráter deliberativo sobre o funcionamento da escola, significa dizer que esse tipo de cargo não precisa existir. Que a tarefa central é que nós, além de incorporar hoje os professores, que inclusive trabalham de forma precarizada ao quadro direto de servidores, e abrir novas vagas de concurso para garantir que tenha professor na sala de aula, para que todos os alunos da escola pública tenham acesso ao conhecimento e educação de qualidade. Por essa razão, nós vamos deixar fora esse negócio dos cargos comissionados. Na nossa prefeitura não vai existir, porque se existem os conselhos populares, para que é que a gente vai inchar a Secretaria de Educação com tantos cargos comissionados? Quem vai decidir isso é a comunidade escolar, através dos conselhos populares de educação, onde quem vai decidir são os professores, os profissionais de educação de conjunto, os alunos e seus pais. Não só sobre o funcionamento, os recursos, a metodologia e a melhor forma de aproveitamento. E aproveitando aqui a deixa, uma das coisas que são centrais é assegurar aos professores condições de trabalho para ensinar bem aos nossos filhos. Então, o direito à aposentadoria é sagrado, porque tem o direito de quem trabalha, o direito de se aposentar. Então, é a anulação imediata, a revogação da lei, revogação do Sampapred, imediatamente. Perfeito. Vamos para a próxima rodada. Gestão. Temos 17 perguntas. Qual escolhe? Ai, Carlos, né? Isso. Carlos, meu filho, tem quantas? 17. Eu vou no número 16, que é o número do meu partido, e vamos ver o que é que sai. Perfeito. Então vamos lá. Como melhorar a transparência das subprefeituras com relação à utilização de dados do orçamento? Orçado é realizado? Com os conselhos populares funcionando, sim. Primeiro que o prefeito, o subprefeito vai ter que ser eleito. Segundo que os conselhos populares, eles são deliberativos. Ele vai ter acesso a todo a planilha de recursos e eles vão não só deliberar, eles vão planejar, eles vão fiscalizar e eles vão participar do funcionamento e da execução dos serviços. Consequentemente, a prefeitura vai estar aberta para o conjunto da população. Como vocês podem ver, é um tipo de administração jamais vista, porque nós somos pobres, que vivemos nas periferias, que trabalhamos nas fábricas, que trabalhamos no comércio, ou que está na informalidade, não conhecemos esse tipo de democracia, que a vida inteira nos foi negada. Só quem tem acesso a esse tipo de informação e a decisão sobre essas coisas são aqueles que nos exploram e oprimem todos os dias. Nós queremos construir uma cidade sobre outras bases, porque a nossa perspectiva, para além de administrar a cidade de São Paulo, é servir de espelho para o Brasil e para o mundo e criar as condições para a construção de uma sociedade socialista.
Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta aqui no YouTube, do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak. Brincadeira. É um amigo nosso, Hosni Pandori. Caso eleita, nomearia um conselheiro para a Secretaria de Relações Governamentais? E qual seria o critério para a escolha dos subprefeitos, caso eleita? Quem vai decidir é a população, gente. A gente já disse. A eleição ela pode ser organizada por distrito, isso pode ser feito, facilita, organiza e tal. Mas a decisão vai ser do conjunto da classe trabalhadora organizada, inclusive nos conselhos populares. Dentro dele pode estar os sindicatos, as associações de moradores, o movimento estudantil, os trabalhadores, empregados, desempregados, as mulheres, todas as organizações, tudo vai estar aí. Mas vai ser decidido coletivamente pelo conjunto da população, organizada. E vai decidir, viu? A gente não vai só escutar, não. Esse negócio de só escutar e depois fazer o que a gente quer, não dá. Isso a gente já conhece e está jogando fora. Ok. A candidata tá boa de tempo, hein? Responde na lata. Na lata! Exato. Bom, foi escolhida a pergunta de número 16, né? Como ainda não vi uma outra pergunta, então pode escolher, com exceção da 16, qualquer outra das 17, né? Tirando agora 16 perguntas. Qual o número? Vamos para 1 de novo? Ok. A candidata privada poderia dar exemplos? Cortou, Carlos. Opa. Sim. A candidata... Cadê? A candidata tem experiência em gestão pública ou privada? Poderia dar exemplos? Exatamente. A famosa experiência, né? O que nós temos visto ao longo de nossa vida é que os grandes gestores que têm um currículo deste tamanho têm governado a vida inteira, tirando dinheiro da classe trabalhadora e dizendo que nós somos incapazes de governar. Que nós só servimos para trabalhar como burro de carga e nos sugam toda a energia e depois nos jogam fora como bagaço de laranja e nos dizem a vida inteira que nós somos incapazes de administrar. Olha, quem sabe administrar um salário mínimo e se manter vivo, quem sabe administrar um salário com 2 salários mínimos e se manter vivo pagando aluguel, quem sabe fazer todas as coisas que passam pelas mãos da classe trabalhadora também é capaz de administrar essa cidade. Porque, por exemplo, Covas, que está aí, é um homem muito com um currículo invejável. Né? Antes dele, inclusive Dória, antes dele teve Haddad, teve Heloísa, teve Erumbina, teve Marta, teve Maluf, todos eles com cargos e com experiência em administração. E o que é que nós temos? Nós temos o desemprego, nós temos a fome, nós temos a violência, a falta de creche, escolas caindo, nós temos uma fila imensa de gente que não tem como fazer um exame, que muitas vezes morre sem nenhum tipo de assistência, porque não consegue sequer realizar um exame. Então, para fazer serviço porco, a gente não tem experiência mesmo, não. Agora, a gente tem a experiência de viver essa realidade, de saber o quanto é difícil trabalhar e andar em ônibus e metrô lotado, de faltar as coisas na nossa casa. Essa experiência a gente tem. Se a gente tem essa experiência, a gente também sabe quais são as medidas necessárias para solucionar. E o dinheiro também tem. A gente vai ter que buscar nas mãos dos bilionários, porque tem fartura. Tanto é assim que os bancos devem à prefeitura. Então, nós vamos saber administrar isso melhor do que ninguém. Perfeito. Então, vamos agora para meio ambiente, mobilidade urbana e meio ambiente. Essa tem bastante, hein? 21 questões. Qual escolhe? Esse tema é um tema bom. Qual escolhe? Sei lá, 10. Número 10. Então, vamos lá. Pergunta número 10. Como prefeita, você acha importante a cidade de São Paulo ter incentivos públicos para a implantação de placas de energia solar em lugares públicos e privados? Se sim, quais incentivos seriam feitos?
Incentivos fiscais. Olha, nós achamos que toda forma de energia achamos que não só os parques, inclusive a periferia, tem que ser iluminada. E a iluminação, ela tem que ser pública. Aliás, todo serviço estratégico, na verdade, deveria ser público. Eles foram sendo privados, porque isso é um serviço extremamente rentável. Quando a gente tiver condições de ter energia, porque o grande problema que nós temos hoje não é nem se tem uma energia que ela é renovável ou não, mais solar ou não. Esse não é o grande problema. O problema é que, nesse momento, nós precisamos de assegurar tanto a energia, assegurar a alimentação, transporte e moradia. Isso, consequentemente, e iluminação, porque a iluminação é parte, inclusive, da segurança que nós vivemos hoje. Isso facilita não só a mobilidade, como dá para a gente a sensação de que nós podemos ver e sermos vistos. Coisa que não é somente os parques ou em determinados pontos, mas certamente vai ser nos espaços públicos. Certo. Temos a pergunta aqui do Rafael Vitorino. Como resolver os sérios problemas de zeladoria na região central de São Paulo? Bom, eu não só colocaria na região central de São Paulo, mas na periferia também, né? E incluiria também nessa pergunta os outros problemas decorrentes de não só em relação à zeladoria, mas aqueles que acabam ocorrendo em áreas que acabam sendo invadidas e depois acabam sendo loteadas, que depois acabam, enfim, virando bairros, e aí nós temos novos problemas de zeladoria. Né? Complementando a pergunta do Rafael. A primeira coisa que a gente tem que acabar é com a máfia do lixo. Porque essa é a primeira coisa. E o serviço ele ser prestado diretamente pela própria prefeitura. Segundo, nós vamos ter que contratar mais gente para trabalhar nos serviços não só de limpeza e de organização e da zeladoria do centro, como você mesmo disse, mas principalmente da periferia, com coleta seletiva, com a garantia da limpeza diária por bairro. E com isso você gera emprego tanto direto e ainda acaba com essa história que é a máfia que você cria através dessa relação promíscua entre o particular e o público e as empresas particulares. Gera emprego e você garante que, por exemplo, na periferia, você não tem apenas limpeza e gente trabalhando e arborizado nos bairros nobres, né, nos chamados bairros nobres da cidade, mas desde o centro até a periferia. Isso passa também não só pela zeladoria, passa por você ter condições das pessoas morarem decentemente, né? Passa por saneamento. Então, não é só varrer, né? Não é só isso. Isso é uma parte do serviço. Estou sem lhe ouvir, Carlos. Sim, é que eu tô com os cachorros aqui, então, né, para evitar barulho. Aqui em casa também tem cachorro. 3. Eles participam de todas as lives. É terrível. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui do Osni, de novo, que é uma pergunta muito boa, né? Que é o seguinte: qual a sua ideia para acabar com a máfia dos transportes, que está instaurada no serviço público? Máfia dos transportes. É mesmo, olha, Osni, essa é maravilhosa. É a mesma coisa da máfia do lixo, da máfia da creche, que haja máfia, né? Toda vez que tem essa relação público-privado, nasce uma máfia e a abertura para tudo quanto é porta da corrupção. A mesma coisa. A gente vai acabar com a máfia do transporte estatizando simplesmente o transporte público. Porque é uma concessão, veja, o descaso. A prefeitura dá a concessão do serviço e ainda dá 4 bilhões esse ano. Covas destinou 4 bilhões para máfias dos transportes e quem paga a tarifa, paga uma tarifa cara. Nós vamos estatizar, não vamos indenizar a máfia, ainda vamos fazer
uma fiscalização nas contas, vamos mandar abrir as contas, caso esteja devendo à prefeitura, nós queremos cada centavo de volta, se tiverem qualquer coisa, penhora bens, e se tiver indícios de corrupção, vai preso os corruptos e os corruptores da época, que a gente vai exigir que seja feito isso. E esse dinheiro nós vamos assegurar não só o passe livre para estudantes desempregados, é possível também a gente ter que investir em novos corredores de ônibus, e isso tudo pensado coletivamente com a própria comunidade, porque o transporte ele vai ser controlado pelos profissionais do transporte e pelos usuários do transporte. Então, é um trabalho coletivo que vai decidir a melhor forma de utilizar e de prestar o serviço. Ok, vamos passar para a próxima, que é saúde. Vamos lá. Nossa saúde, nós temos 6 questões. Deixa eu confirmar aqui. Saúde, 6 questões, exatamente. Então, de novo, pode escolher de 1 a 6. Ixi. Ai, ai. Eu já vou pedir a você, Carlos, por favor, me diga qual é. Manda aí uma. Bom. Tá. Então, vou pegar um também, né? Qual o seu projeto para minimizar os danos causados pela Covid-19 na cidade de São Paulo? Boa. Nós estamos em plena pandemia, né? E a possibilidade de ter uma segunda onda é grande. Nós já estamos vendo isso na Europa, nós já estamos vendo isso nos Estados Unidos, e aqui já se perderam mais de 160 mil vidas. E a cidade de São Paulo bateu recorde de mortes. Então, a primeira coisa é testagem em massa. É inadmissível que a gente não faça testagem em massa para que assegure quarentena de forma racional e assegure que o isolamento social também tenha-se condição para isso. Porque uma pessoa que está infectada, mas mora numa casa lotada de gente, sem ter condição para fazer o isolamento, é preciso que a prefeitura assegure as condições para garantir o isolamento. Inclusive, se tiver que locar hotel para fazer isso, fazer. Entende? Mas a primeira coisa, até não ter a vacina, é garantir testagem em massa para garantir, de fato, o isolamento racional e assegurar que ninguém seja demitido na cidade de São Paulo por causa disso. Inclusive, a linha de créditos que nós defendemos de assegurar para os micro e pequenos empresários tem uma condição, é que eles não demitam. E que a prefeitura, inclusive, para minimizar os danos, vai readmitir todos os demitidos terceirizados da época da pandemia, incorporá-los ao quadro de funcionários, e a partir daí é que se abre concursos públicos de acordo com as necessidades que a população acha que deve. Perfeito. Temos uma pergunta aqui de Selma Veloso. Não aumentando o dinheiro disponível, como seria possível, em sua opinião, melhorar a qualidade nos recursos já existentes, na UBS, enfim, ou seja, como fazer milagre com o dinheiro que tem na área da saúde? Pois é, olha, milagre, eu não sou do tipo que acredita em milagre, entendeu? Muito menos numa administração pública. Ou você tem dinheiro ou você não tem. Portanto, todos os candidatos que vêm aqui lhe dizer que vai resolver, tem solução para todos os problemas, mas não diz onde vão buscar o dinheiro, estão mentindo. Porque de promessa a gente já anda cheio. Então, primeiro, que com esses recursos que eu já falei aqui, se a gente pega os devedores dos bancos, não pagamento da dívida pública, cobrar os impostos que são devidos, inclusive dos bancos, que hoje só paga 2% de ISS, é um absurdo, né? Que deveria, inclusive, no mínimo, deveria pagar 5%, como todo mundo, como todos os outros, né, que pagam imposto sobre serviço. A gente assegura as condições para aumentar os recursos na saúde pública. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que exigir também do governo federal, porque o problema de São Paulo não está apenas na cidade de São Paulo, está no estado de São Paulo e está no Brasil. Então, nós temos que exigir do governo federal que não pague a dívida pública e pegue 40% que hoje vai para 5 bancos, e foi Guedes quem disse isso, teve um ataque de sinceridade, e pegue esse dinheiro e mande para a saúde e para a educação, transporte, moradia, trabalho. A outra coisa é que para isso nós precisamos, já tem hospital, já tem laboratório.
Só que todo ele é privado e é de ponta. E é de ponta, internacionalmente reconhecido. Então, é simples, é estatizar e incorporar a rede pública de saúde. O Albert Einstein, o Sírio-Libanês, os grandes laboratórios, que, inclusive, muitos deles vivem, basicamente, tem muito recurso particular, mas entra muito recurso público, tanto do município, do estado e da federação, porque bancam os planos de saúde de todos eles para tratarem de suas doenças. E deixa a gente nas filas, correndo o risco de morte na saúde pública. Então, nós vamos incorporar todos eles e, consequentemente, o problema da saúde se resolve buscando os recursos onde tem e incorporando os serviços que já existem da rede particular. E que é de muito boa qualidade. Obrigado. Temos a pergunta aqui do Rafael Vitorino, no YouTube. A presença de áreas verdes está ligada à qualidade de vida da população. Como melhorar a saúde da população nas regiões com baixo índice? Tá. Tem várias coisas, né? O problema do meio ambiente hoje ele é incompatível com a manutenção do sistema capitalista. A natureza não consegue dar conta da avidez de lucro do sistema capitalista. É incompatível, né? Hoje, inclusive, quando você vê tocar fogo na Amazônia, poluir os rios, quem fazem isso, principalmente, são as grandes construtoras, mas principalmente as grandes indústrias. A outra coisa é você investir em transporte coletivo, porque aí você retira de circulação meio mundo de automóveis, porque a cidade ela é pensada para o automóvel particular, ela não é pensada para o transporte público, porque é isso, é um sistema que está voltado para os interesses do lucro. Então, para eles interessam lucrar as empresas, a indústria automobilística. Não interessa se você anda de ônibus lotado ou não. O que nós precisamos é de um transporte público, principalmente linhas de metrôs, de trens, que o transporte, o ônibus, você possa utilizar outro tipo de combustível que não seja exatamente o diesel, porque já tem outros que são alternativos. Com isso, você resolve o problema da reurbanização, principalmente das periferias, onde as pessoas moram, não tem sequer uma praça, não tem uma árvore, né? Porque é feito de forma, né? A gente vai se jogando e fazendo da forma que dá. Então, reurbanizar de forma que dê condições para quem mora nas periferias, porque quem mora nos bairros ricos de São Paulo tem tudo isso. Só quem não tem é pobre, entendeu? Então, nós precisamos assegurar isso para onde de fato precisa. E mais, nós precisamos punir as empresas que são poluidoras, tanto do ar quanto da água. E do solo. Perfeito. Vamos lá, passar para o próximo tema, que é segurança. Né? Temos 8 perguntas. Qual a candidata escolhe? Rapaz, no quesito de segurança, todo tema é importante. É porque nós estamos falando das nossas vidas. Uhum. Qual escolhe? Tem 8 perguntas. Eu vou na 1, que geralmente... Tá. A candidata tem algum projeto para minimizar ou solucionar com o problema dos grupos e espaços públicos utilizados pelos dependentes químicos, comumente definidos como Cracolândia? Sim. A primeira coisa é assegurar para aqueles que estão lá trabalho, moradia e tratamento psicossocial. A outra coisa é descriminalizar o uso das drogas, porque proibir não adianta. Que se proibir adiantasse, ninguém estava usando. Proibir é uma coisa que se utiliza para você fazer escondido e o tráfico lucrar bastante. A única forma que você tem de secar o tráfico é legalizar. E aí você sabe quem vende, cobra impostos, e o dinheiro dos impostos você trata os dependentes. E aí eles deixam de ser tratados como bichos e passam a ser tratados como seres humanos dependentes químicos, como de qualquer outra substância legal. E aí precisa assegurar emprego e moradia e tratamento psicossocial, para que elas possam ser reincorporadas à sociedade. Isso requer um trabalho, porque a maioria vai parar ali por pura pobreza.
a miséria absurda, e são tratados como bichos. Nós não podemos olhar para as pessoas que vivem na Cracolândia como se ele fosse uma coisa que você pudesse jogar para qualquer lugar. São seres humanos, são seres da nossa classe, via de regra, muito pobre e negros, e mulheres. Então, nós não podemos condenar a outros seres humanos a uma vida dessa. Só o sistema capitalista faz porque ele só utiliza a nossa classe para dar lucro. Esse tipo de gente pode ser facilmente descartada e é tratada como bicho. Nós não vamos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Tá certo, muito bem, candidata. Bom, a gente não tem perguntas aqui, então vou aproveitar para fazer uma, né? Dentro da questão da segurança. Nós, munícipes, não sabemos como é a formação, no caso da polícia, da Guarda Municipal, né? Caso eleita, poderia nos tornar transparente qual é o processo de formação dos guardas, porque ao que nos chega, né, pelos nossos passarinhos por aí, né, que o treinamento tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Municipal é um treinamento voltado para extermínio das pessoas. É como se fosse um soldado para uma guerra, onde o inimigo interno é o povo, e uma vez que o inimigo interno é o povo, então ele é o inimigo. Né? Simples assim, se elimina. Né? Então, caso eleita, poderia transformar, tornaria transparente esta formação de policiais? E tem alguma referência no país, no país não, no mundo, que seria, por exemplo, o tipo de uma polícia ideal para São Paulo, como a polícia inglesa, por exemplo, ou a polícia alemã, a polícia japonesa, né? Ou mesmo referências aqui na América Latina, né? Vamos lá, candidata. A referência que nós temos de polícia repressiva é daquela principalmente racista, né? E que corre principalmente atrás de pobre. E quando vai prender rico, ladrão, geralmente muito rico, basicamente pedindo licença. Porque assim eles são treinados. Então, nós somos defensores de uma segurança. Primeiro, nós somos defensores de que a classe trabalhadora empobrecida, que desconhece o que é democracia, que no bairro sequer pode falar, ela tenha o direito de se auto-organizar, porque nós não podemos confiar as nossas vidas ao Estado que tem o monopólio da morte, da tortura e do encarceramento. Então, é preciso a gente criar os conselhos de segurança que possa, os conselhos populares de segurança, que possa pensar a segurança do ponto de vista estratégico para se proteger e proteger os bairros. E a Guarda Municipal vai ter um papel mais nobre. Vai deixar de correr atrás de camelô, dos ambulantes, vai deixar de bater naqueles que estão morando nas ruas, vai deixar de fazer esse tipo de serviço e vai cumprir a função que é de assegurar, de garantir a segurança do patrimônio da prefeitura. E não há patrimônio maior dessa cidade do que a própria população. Então, ela vai estar subordinada ao Conselho Popular de Segurança. Inclusive, o aparato que é repressivo vai estar controlado pela defesa, pelo Conselho de Segurança Popular, para se autodefender. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma campanha pela desmilitarização da polícia, pelo direito dela também se organizar, pelo direito também dela decidir, e mais, porque nós defendemos uma polícia única, mas que ela esteja a serviço do conjunto da população. E que o policial, quando ele olhar para um outro que seja pobre e trabalhador, ele se enxergue como trabalhador, porque aquele seu mandante lá de cima, que dá a ordem de cima para baixo, está, via de regra, a serviço de um grande empresário, de um governo que atende os interesses de um grande empresário. Ele se olha como classe, porque o negro que ele mata é também o policial negro que morre. Então, nós precisamos da unidade da classe, inclusive para nos proteger da violência racista que existe do próprio Estado e que é institucionalizado nesse país. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui de Fábio Aquino. Tá? Sabendo que o assunto é porte e posse, é federal, a candidata é a favor ou contra a liberação de armas para a população civil? E aí eu já vou engatar essa questão com a da Esther Pereira, que diz o seguinte: qual a proposta de combate à violência contra a mulher? Porque uma vez já colocou a arma no meio, a arma em casa, briga familiar, Covid e tal, então aqui já tem um contexto, já duas perguntas em uma. Tá? Uhum.
Olha só, o problema do povo não está se ele está desarmado ou armado. Porque hoje quem está armado não é o povo. Quem está armado é a polícia e quem está armado é o tráfico. Entende? E quem matam as mulheres são seus companheiros. E ele nem sempre precisa do revólver. Ele mata de faca, ele mata de qualquer coisa, porque o machismo realmente mata. Nós precisamos fazer uma campanha contra o machismo, do mesmo jeito que contra o racismo, e nós defendemos, sim, o armamento geral do povo. Mas não é todo mundo em arma. É porque hoje o monopólio da arma está no Estado. E quem tem fora disso são as milícias, que têm relação com o Estado, e o tráfico, que tem relação com o Estado. E quem morre são os pobres, negros, e quem morre são as mulheres LGBTs. Então, a questão do armamento é uma questão federal, mas ela é também uma questão municipal, sabe por quê? Inclusive internacional, porque as armas que matam os negros pobres daqui da periferia de São Paulo, elas são feitas em Israel, muitas vezes. Então, tem a ver com as relações internacionais do governo brasileiro, mas também da Prefeitura de São Paulo. E nós precisamos dizer ao conjunto da classe trabalhadora, inclusive aos operários que produzem as armas, que essas armas são feitas pelo conjunto da nossa classe e que nós precisamos nos proteger. Nós estamos morrendo, nós temos direito de preservar as nossas vidas. Por isso, o Conselho de Segurança ele tem essa tarefa de pensar estrategicamente, inclusive da desmilitarização da polícia, inclusive da Guarda Municipal estar subordinada a isso, porque, na verdade, o que nós temos hoje não é necessidade de mais armas. O que nós precisamos é de comida, de emprego, de cultura, de educação, porque repressão a gente já tem aos montes. Nossa juventude está sendo dizimada, as cadeias estão superlotadas, as mulheres estão morrendo. O que nós temos que ter é uma outra forma de sociedade que tenha um outro objetivo na vida, que não seja se utilizar das nossas diferenças para garantir o lucro de poucos. Obrigado. Bom, chegamos ao final das nossas rodadas de entrevistas e agora a candidata poderá fazer as suas considerações finais, né? Eu vou ser muito gentil aqui porque o tempo é menos, mas eu vou colocar mais. É 2, mas eu vou te dar 5. Uau, Carlos! Por uma questão muito simples. Nessa hora eu gosto de fazer uma pergunta que eu não poderia fazer, mas ela está dentro dos conformes, que é o seguinte, que é uma pergunta que junta o candidato, o partido e a ideologia do próprio partido. Tá? Vamos lá. Então, a minha pergunta é a seguinte. Tá? Levando em consideração que nós entendemos que o socialismo, segundo Marx, é uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo, e que nós já tivemos lá no passado os chamados socialistas utópicos, depois, agora nos anos 90, surgiu o socialismo bolivariano, aí depois nós tivemos o Leonel Brizola com o socialismo moreno, como ele falava. Então, candidata, o que é o socialismo do PSTU? Né? Então, agora, né, vamos lá. O socialismo do PSTU é o socialismo científico. Ele passa necessariamente, é um projeto de sociedade que arranca, inclusive, já da existência de toda tecnologia, de todo conhecimento existente, mas que essa riqueza, inclusive, produzida, toda essa técnica e todo esse conhecimento, seja pela classe trabalhadora utilizada para o desenvolvimento da própria humanidade e seja também por essa classe produtora dessa riqueza também distribuída para o conjunto da humanidade. Então, a riqueza ela é pensada, ela é elaborada e ela é executada de acordo com as necessidades humanas, tanto industrial, do ponto de vista da produção da terra, da extração de minérios, da sua produção do mais alto nível tecnológico. Consequentemente, uma sociedade assim, ela só pode existir se a classe trabalhadora, que é produtora da riqueza, ela também possa controlar o seu Estado. Então, consequentemente, Cuba fez uma revolução, mas nunca foi socialista. Não chegou a isso, porque também o socialismo não pode ser de um só país, porque o capitalismo ele é mundializado, a classe operária, inclusive a classe trabalhadora, ela hoje é mundializada. Então, uma revolução ela pode acontecer num único estado, num país, mas necessariamente ele precisa se desenvolver internacionalmente. Por essa razão, o PSTU é uma seção da elite no Brasil. Nós defendemos
que a classe trabalhadora e a sua organização também seja internacional. Nessas eleições, nós estamos apresentando um programa que parte da realidade da nossa classe, mas nós somos também parte dessa classe trabalhadora e queremos que a classe trabalhadora de conjunto decida sobre a produção, mas também sobre os destinos da economia. E, portanto, ela controle o Estado. E só controlando a política e controlando a economia é que, de fato, você pode exercer a verdadeira democracia. Coisa que só foi vista rapidamente na Comuna de Paris e por 5 anos depois da Revolução Russa. Com a subida de Stalin ao poder, começa-se a dar um passo atrás na verdade, é uma contra-revolução e que leva, no futuro, à restauração do capitalismo. E tudo que dizem hoje, inclusive toda a esquerda, viu? O PT, o PSOL, o PCO, o PCdoB, PCB, todos eles defendem a China, Venezuela, Cuba e a própria União Soviética durante a sua existência como socialismo real. Aquilo não era socialismo. Era uma economia estatizada, mas o povo sequer tinha, a classe que produzia aquela riqueza, sequer tinha o direito de expressar o seu pensamento, muito menos controlar o Estado, muito menos a economia e os destinos dela. Consequentemente, isso não é socialismo. Socialismo, a classe trabalhadora produz a riqueza, ela controla essa riqueza, ela controla os destinos dessa riqueza, ela planeja, executa e exerce isso de forma plena, e só vai ter socialismo porque ainda vai ter conflitos de classe, porque você precisa expropriar toda a propriedade e precisa exercitar essa forma de controle do conjunto da própria classe trabalhadora na decisão e execução dos serviços. O socialismo, o comunismo, é uma sociedade sem classes, portanto, ele é um projeto que vai estar muito mais além do que o próprio socialismo. Então, a primeira revolução que nós queremos aqui não é uma revolução burguesa, ela é uma revolução da classe operária, do povo pobre, para que nós possamos tirar da grande burguesia nacional e internacional toda a riqueza que foi roubada da gente até hoje, para que nós possamos satisfazer as nossas necessidades e termos o direito de viver a nossa humanidade que nos é roubada. Porque o ser humano tem o direito de trabalhar. É isso que nos diferencia de qualquer outro animal. É a nossa capacidade de produzir e reproduzir riqueza. E o capitalismo nos rouba essa humanidade quando deixa um homem e uma mulher sem direito, sem condições de trabalhar. Quando lhe tira em pleno... Hoje o sistema capitalista foi capaz de produzir muito mais do que aquilo que a humanidade precisa para se alimentar, e 1/3 da humanidade passa fome, porque o alimento não é produzido para saciar a fome, mas para a obtenção do lucro. Essa sociedade, ela já chegou, a pandemia já se verificou que ela está falida e que nós precisamos construir uma outra sociedade. Mas, por hora, nós temos um programa emergencial para a cidade de São Paulo, que estamos apresentando aqui para o conjunto dos trabalhadores e pobres, que governa São Paulo através dos conselhos populares, e o nosso número é 16, nós temos os nossos candidatos. Se vocês quiserem nos conhecer melhor, entre na nossa página, no nosso site, acompanhe o nosso partido e nos conheça mais de perto, que você vai nos encontrar na fábrica, na escola, no posto de saúde, na rua, em todo canto a gente está. Perfeito, candidata. Nós estamos dentro do tempo. Foi muito bom. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelas palavras, obrigado por responder as perguntas, pela toda a gentileza e tudo mais. Também quero agradecer a realização do projeto pelos responsáveis, e lembrando que amanhã, dia 7/11, o nosso entrevistado é Orlando Silva, do PCdoB, excepcionalmente às 19 horas. E no domingo, dia 8/11, é a candidata Marina Elon, do Rede de Sustentabilidade, às 8 horas, 20 horas. Todos são convidados a participar nas mesmas plataformas do YouTube e do Facebook. Muito obrigado, candidata. Boa noite, internautas. Boa noite, Carlos. Boa noite, os internautas. Obrigada. E agora, que eu não enxergo?